Olá, professor Ricardo. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre homologia e analogia. Isso faz parte do nosso conteúdo de evolução biológica. Vamos começar falando sobre homologia. E para a gente falar sobre esse conteúdo, a gente vai utilizar como exemplo esse animalzinho que você está vendo aí na tela. Vamos supor que essa seja a representação de uma criatura, de um organismo reptiliano que viveu no planeta milhões de anos atrás. Tá? E lá em cima é o pontinho que mostra a evolução dessa criatura até os dias de hoje. Muito bem, a gente está vendo aí a representação de um fenômeno de homologia, ok? A gente está visualizando aqui uma ave e aqui uma representação de um ser humano. Tanto a ave quanto o ser humano apresentam estruturas ou órgãos, no caso a gente está considerando esses membros anteriores desses dois organismos aqui, que evoluíram a partir do membro anterior deste organismo ancestral reptiliano que viveu há milhões de anos atrás. Ok? Portanto, você está visualizando uma representação do que a gente chama em evolução de divergência evolutiva. Ok? Um organismo ancestral reptiliano divergiu evolutivamente em organismos bem distintos. Ok? Outro aspecto importante que a gente precisa ressaltar é que essas estruturas que nós estamos analisando aqui, elas são estruturas que derivam de uma estrutura de um ancestral comum, mas que apresentam funções diferentes. O membro anterior da ave, desse beija-flor aqui, por exemplo, ele está relacionado ao voo. O membro anterior humano, a mão humana, está relacionado ao manuseio de objetos. O que a gente costuma visualizar e representar também em termos visuais, quando falamos em homologia, é o que nós chamamos de irradiação adaptativa. Tá? Portanto, você tanto pode ouvir o termo homologia, quanto pode ouvir o termo divergência evolutiva, como pode ouvir o termo irradiação adaptativa. Todos estão relacionados ao mesmo fenômeno. Irradiação adaptativa, portanto, seria um grupo de ancestrais reptilianos que sofreram um processo de adaptação diferenciada a diferentes ambientes. Portanto, um grupo de reptilianos ancestrais passou a se adaptar melhor a um ambiente aéreo, adaptou-se ao voo, e um outro grupo de reptilianos ancestrais passaram a se adaptar melhor ao manuseio de objetos. Portanto, a gente chama esse fenômeno aqui de radiação adaptativa. Portanto, qualquer um desses três termos vocês podem se deparar numa prova qualquer. Tá? Homologia, divergência evolutiva, irradiação adaptativa ou algum termo semelhante a esses. Outro aspecto importante que a gente pode visualizar aqui, nessa outra representação, é que você também está visualizando homologia. No entanto, os animais que descendem desse organismo ancestral, ambos apresentam estruturas analisadas que desempenham a mesma função, que no caso seria o manuseio de objetos, por exemplo. Ok? Portanto, isso continua sendo um exemplo de homologia, mas homologia onde os organismos, as estruturas analisadas dos organismos estudados apresentam a mesma função. Vamos voltar para o nosso exemplo da ave e do ser humano. Vamos nos restringir agora a uma outra análise que é extremamente importante, que é a chamada analogia. Aqui em cima, eu estou simplificando a história evolutiva dessa ave aqui. Ok? Portanto, por homologia, como nós vimos no slide anterior, esse réptil ancestral evoluiu, adaptando-se a um ambiente diferente, e transformou seu membro anterior em um membro anterior voltado para o voo.
Essa situação evolutiva que a gente está representando aqui, ela pode ter acontecido também com outros grupos de animais. Por exemplo, vamos supor que na mesma época, numa época aproximada, milhões de anos atrás, um inseto que não possuía asas evoluiu também um grupo de descendentes que desenvolveram estruturas adaptadas ao voo. E aí surgiram as borboletas, por exemplo. Se a gente analisar, tanto as aves quanto as borboletas possuem estruturas adaptadas ao voo, ou seja, estruturas que apresentam uma mesma função, voar. No entanto, a ave e a borboleta possuem ancestrais diferentes. Além disso, a gente pode ressaltar o fato de que essas estruturas analisadas não derivam de modificações de estrutura do mesmo ancestral. Primeiro, os ancestrais são diferentes. Segundo, a asa da ave evoluiu a partir da pata do membro anterior do ancestral reptiliano. A asa da borboleta evoluiu a partir de uma protuberância do exoesqueleto quitinoso desse inseto ancestral. Portanto, a representação da evolução por analogia é diferente da representação da evolução por homologia. Homologia, a gente fala em divergência. A analogia, a gente fala em convergência evolutiva, ou seja, organismos com histórias evolutivas diferentes convergiram evolutivamente para uma mesma função, para estruturas que desempenham um mesmo papel. Um outro exemplo muito interessante de analogia e que é muito frequentemente cobrado em provas, em exames por aí afora, são esses dois animaizinhos que estão representados aí na tua frente. À tua esquerda e à tua direita você possui animais que talvez por esse ângulo não sejam tão conhecidos. Você consegue distinguir que bichos são esses? Bom, na tua esquerda você tem um peixe e na tua direita um mamífero. Puxa, eu não estou conseguindo identificar muito bem. Eu tenho um tubarão na esquerda e eu tenho um golfinho na direita. Talvez se a gente mudar o ângulo desses animais, você consiga agora reconhecê-los melhor. Professor, tubarão é peixe mesmo? Sim, tubarão é um peixe. E golfinho é um mamífero como você. Esses animais apresentam uma estrutura corporal muito bem adaptada ao ambiente aquático, possuem um corpo fusiforme, possuem nadadeiras caudais, possuem nadadeiras dorsais, possuem nadadeiras peitorais, um corpo fusiforme hidrodinâmico que apresenta uma desenvoltura de locomoção muito eficiente no ambiente aquático, uma coloração dorsal mais escura que a coloração ventral, tá? São todas características muito semelhantes. No entanto, se a gente for observar a história evolutiva desses organismos, a história evolutiva mais recente, digamos assim, a gente consegue perceber que os ancestrais desses bichos eram diferentes. Um peixe primitivo e um mamífero terrestre, sim. Os mamíferos aquáticos, os golfinhos, as baleias, eles são descendentes de animais que já foram terrestres um dia. Portanto, isso daqui é a representação de um fenômeno de analogia. São animais que desenvolveram estruturas muito semelhantes, adaptadas ao mesmo estilo de vida, às mesmas pressões ambientais, mas que descendem de ancestrais diferentes. Portanto, mais um exemplo de analogia. Muito bem, por hoje a gente acaba por aqui e na próxima aula a gente vai continuar a falar um pouquinho mais sobre evolução biológica.